Olá, nós somos o grupo responsável pelo sistema Autoflow, que é um sistema de oficina para gerenciar a manutenção de veículos. Eu sou o Bruno, eu estou junto com a Maria, nós desenvolvemos, visando ali os requisitos do Tech Challenge. Falar um pouco da Pode visão do projeto. O AutoFlow é um sistema, como o Bruno comentou, de gestão de oficinas, com foco no controle de vida do ciclo de vida da ordem de serviço. A solução que a gente criou, ela permite o cadastro de clientes e veículos, abertura e acompanhamento da ordem de serviço, geração e aprovação de orçamentos, controle de peças e insumos, autenticação com JWT, com separação de acesso por perfil, então, ou seja, cada perfil tem acessos diferentes dentro do sistema, e rastreabilidade dos principais eventos do processo. E o objetivo foi resolver um problema real de negócio proposto pelo desafio, com uma arquitetura simples, documentada, segura e preparada para a evolução. É, Pensando no MVP funcional mesmo, simples e seguro. O objetivo da documentação nós começamos com a parte de documentação dos domínios, analisando ali qual que eram as funcionalidades, as principais do sistema. Então dividimos ali em domínios e subdomínios. Seguido temos ali o domain storytelling, que basicamente vai nos dizer o fluxo que a aplicação deve percorrer ali, né, nos cenários, eh, nos cenários exigidos. E também tem o Event Storming, que foi ali as possibilidades, aí como seria o comportamento ali do nosso sistema, de acordo ali com o fluxo e as condições ali de recusa de aprovações e o que que ele deveria fazer. É, Também temos o mapa de contexto, que mostra ali qual que, né, a sequência ali, como que o sistema é, vai para um contexto e o outro ali, tanto a parte de autenticação, atendimento, como que foi feita essa ligação, né, entre os contextos dos sistemas e os comportamentos. Temos também a linguagem ubíqua, que é a linguagem ali entre negócio e TI, que faz com que ali entramos em conformidade da solução e não temos ali nenhuma nomenclatura ou nenhum nome ali que seja diferente, né, de difícil entendimento Foi entre. para Só. facilitar, né, a comunicação do alto nível e baixo nível, entre não ter divergência nisso. Isso. Temos o diagrama de container. Então, temos ali o front e o back e a forma em como eles se comunicam, tanto a parte do JWT, o REST, JSON e o banco de dados. E por último, o relatório de vulnerabilidades, ali que rodamos no final do desenvolvimento da aplicação e que identificamos alguns pontos para correções e depois aplicamos as correções necessárias até não termos nenhuma vulnerabilidade autocrítica. Em questão de documentação, a gente inseriu um README. Na verdade, o projeto ele foi dividido em duas partes, uma para o back-end e outra para o front-end, tanto para a gente conseguir fornecer uma visualização melhor do sistema, pensando realmente no MVP de entrega para um usuário final. A aplicação ela consegue rodar pelo Docker Compose como um todo, e a gente criou um README geral para toda a aplicação, então ela explica faz aquele um contexto geral, tanto do back quanto do front, tem as principais informações para você rodar o sistema, para você conseguir simular na sua máquina, alguns dados de acesso de teste, no caso, e as stacks que a gente utilizou, as principais funcionalidades, principais fluxos, como rodar e como executar aquela aplicação, como foi feita a qualidade, questão de segurança, documentação da API. Foi desenvolvido um Swagger completo também para todos os nossos endpoints, para facilitar o desenvolvedor e também para ter uma documentação boa para aquele que tenta entender nossa API, seja um terceiro, uma outra empresa que vai se integrar com a nossa API, pensando num cenário de negócio mesmo, e de cenário real, né? E foi criado um regime separado para cada também parte do sistema, um específico para o back-end, com algumas decisões que a gente tomou, é, e também um específico para o próprio front-end. Eu vou fazer uma demonstração também das principais funcionalidades do sistema, é, que a gente desenvolveu. Começando pela tela de login, a gente tem o login separado para um login para cada tipo de role do sistema, então admin, cliente, mecânico, atendente.
É, E nisso a gente criou um dash principal, onde ele mostra as métricas dos serviços mais executados, o tempo médio de finalização e quantas OSs a gente tem finalizadas, e também dá um acesso rápido para cada funcionalidade, cada tela de cada funcionalidade. Temos uma tela de clientes, uma de usuários, uma de veículos, uma de ordem de serviço, orçamentos, reparos adicionais, serviços em si, peças e insumos, onde você pode tanto criar um novo serviço, criar uma nova peça e insumo, atualizar, visualizar os orçamentos, aprovar aqueles orçamentos, entender os detalhes deles, e também poder cadastrar novos usuários ou criar novas ordens de serviço. Vou começar com o fluxo principal da nossa aplicação, que seria quando um cliente ele chega querendo um atendimento naquela oficina e solicitando um serviço. Então, nisso, o atendente ele vai criar aquele cliente em si. Então, vamos supor, deixa eu só gerar um CPF válido, porque a gente seria uma validação para CPF e CNPJ. Teste, um e-mail. Eu vou usar esse CNPJ aqui, porque preciso mandar e-mail depois. E aí depois você pode tanto criar o veículo diretamente pela tela de veículos, ou quando você vai fazer a criação da OS. Ao criar o OS, o atendente ele precisa informar o CPF, o CNPJ, informar a placa do carro. Se o veículo que vai ser atendido ele não tem um cadastro dentro do sistema, você pode cadastrar pela própria tela de ordem de serviço também. Informa o ano. Pode informar os serviços que o cliente está solicitando para aquela ordem de serviço, então vamos supor que ele vai fazer a revisão completa do sistema. Sendo assim, a ordem de serviço ela nasce como recebida. Então, a partir do momento que ela nasce, é necessário atribuir um mecânico que vai fazer atendimento daquela OS, ou seja, vai entender, vai fazer o diagnóstico, vai entender se precisa fazer um novo, adicionar novos serviços. A partir disso, o mecânico ele consegue acessar aquela OS com o usuário logado. Mas agora a gente está com o usuário de mim, então tem acesso geral. Ele inicia aquele diagnóstico, ele vai olhar aquele serviço em si, vai entender quais itens necessários eu vou precisar naquela revisão para fazer a execução daquele serviço. Quantidade de itens também, pode ser adicionado mais de um serviço. Diante disso, ele vai registrar um laudo falando que foi necessário adicionar correia, peça de correia, por isso e por isso. Enfim, salvar aquele laudo. Salvando aquele laudo, ele pode finalizar aquele diagnóstico. A partir do momento que ele finaliza aquele diagnóstico, o cliente, ele já é gerado um orçamento, atualiza o status, né, para quando entra diagnóstico em diagnóstico, e depois para aguardando a aprovação, tendo aquele orçamento gerado, é enviado um e-mail para o cliente com o PDF daquele orçamento, com o token conspiração, então aquele PDF simples, somente com os serviços, os itens, e o total geral daquele valor daquele orçamento. E o usuário, o cliente, se ele tem acesso ao sistema, então ele tem acesso aos seus orçamentos, às suas OS, ele pode aprovar ou recusar aquele orçamento. Ele pode aprovar tanto pela tela da OS, da sua OS, quanto ele pode aprovar pela tela de orçamento, onde vai aparecer os seus orçamentos, tanto o histórico quanto os novos. E nisso ele consegue visualizar aqui por aqui também o que que aconteceu, quais foram as peças, quais foram os insumos, e aprovar aquele orçamento, ou baixar o PDF novamente aqui também. E com isso, a OS ela passa para em execução, porque ela foi aprovada. No momento que ela está em execução, pode ser que o mecânico ele identifique um novo reparo. Identificando um novo reparo, ele pode adicionar um outro serviço para aquele sistema e informar as peças que vão ser necessárias. E nisso é gerado um outro orçamento, separado daquele orçamento principal, com um valor diferente, informando que é um orçamento complementar para daquela OS. Então, informa que é um orçamento complementar, com valor a mais, que vai ser somado naquele serviço e pode ser aprovado. Aquele reparo adicional só é adicionado aos serviços da OS se o reparo adicional for aprovado. Caso ele seja recusado, aquele serviço a mais não é adicionado à execução de serviços. Então, com a aprovação
do orçamento, o serviço é adicionado aqui. O mecânico, ele pode iniciar aquele serviço, ele iniciou mais de um, por exemplo, e a OS, ela fica em execução. A partir do momento que é finalizado aqueles dois serviços, a OS ela passa para finalizada. Então, ela passando para finalizada, o atendente pode entregar aquele veículo. Com a entrega do veículo, a OS se finaliza, sendo o status final. É só complementando, também temos as validações ali, né, tanto da placa, CPF, Sim, que só permite incluir ali CPF válido. exatamente. E Então, se eu colocar um CPF inválido, enfim, número inválido, ele já identifica aqui que é um CNPJ inválido, por exemplo, antes mesmo, e, enfim, bloqueia aquele cadastro. por conta também da autenticação JWT, cada tipo de usuário também vai ter uma visualização diferente. Então, é dividido por funcionalidade, né? Como a Maria tinha comentado, então um cliente vai ter visualização bem diferente de um administrador, de um mecânico, atendente. Exato. Posso mostrar um login aqui, por exemplo, também? Tem. A gente colocou uma senha forte também no sistema. Acho que é mecânico 1. Esse. Ele só tem acesso às ordens de serviço e às ordens de serviço que estão no nome dele e acesso aos serviços em si, né? Então, ele pode manusear quais serviços que existem naquele sistema e também as peças. E aí, Hum, quando você coloca um cliente, ele só tem acesso aos seus dados, às suas OS e às suas OS, por exemplo, e aos orçamentos que ele tem disponível. E um histórico também daqueles status, né? Um rastreio do histórico do que aconteceu com aquela OS uhum. e isso que ela aconteceu até o final. E ao orçamento em si, por exemplo. De arquitetura, a gente usou o Spring Boot, banco de dados Postgres, autenticação JWT, fez todas as migrações com o Flyway, documentação da API com Swagger. A gente manteve uma cobertura de testes de 81%, eu acho, né, Bruno? Acho que Isso, no Sonar. isso, né? Eu vou abrir o dicionário aqui agora. Então, nós utilizamos tanto o Sonar ali para as questões de testes e também usamos ali o Sneak, né, para a questão de vulnerabilidade e independências. Isso roda na esteira, no fluxo de CI/CD, então garantimos ali que o código vai ter sempre a cobertura antes de subir no repositório. Exato, em Então, todos os pull requests, né, nesse caso. uhum, A gente fez o front-end em Angular também, com Angular Material, a comunicação HTTP REST, a autenticação de CWT, segurança de rota ConfGuard e RoleGuard e menu por perfil. O banco de dados foi Postgres, né? É, a escolha foi porque o domínio é fortemente relacional, a gente tem muitas relações entre cliente, possui veículos, veículo possui ordem de serviços possui serviços, e assim vai. E a infraestrutura, Bruno, você quer falar um pouco sobre? O Docker, né? isso. Docker Somos, Compose. usamos a Compose, então ali a gente garante, e tanto também quando a gente sobe no GitHub Actions ali que o container também ele não vai, vai estar livre de vulnerabilidades. Então seguimos ali subimos também ali as variáveis de ambiente num documento env ali, né, para garantir que não possamos subir informações confidenciais ali de banco de dados, a questão do e-mail também. Então garantimos essa parte da segurança também. E acho que mais é isso. Exato. Fizemos testes integrados também para Uhum, todos os endpoints da aplicação. E testes unitários. Foi tudo decidido como monolito para o MVP. Tentamos manter a qualidade ao máximo também, tanto em relação aos testes quanto retorno coerente de status e mensagens, né? uhum. E acredito que seja isso, né? A ideia foi resolver um problema real mesmo, pensando na oficina, em como aquela oficina faria uso dessa aplicação e como a gente poderia facilitar tanto o dia a dia de quem utiliza, do cliente, do usuário final, quanto também de quem fosse desenvolver ou, enfim, fosse pensar no negócio daquela aplicação.